Muito boa noite, rapaziada do canal Dons. Boa noite a todos. Hoje bate-papo com o Soler. Maravilha. Temas hoje do Soler, o Atos 8. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho, só para lembrar, estaremos ao vivo na comunidade São José. Estaremos também ao vivo nas plataformas, nas páginas do Dons. Tem 4 páginas aí, Ministério Dons, Reprise Dons e o canal Dom. São 4 páginas que estaremos ao vivo também, e fora também a página da comunidade São José. Então, sem perder tempo, já vou chamar aqui nosso amigo Marcos Soler. Antônio Marcos Soler, boa noite. Boa noite, Rodrigo. A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça de Deus esteja na nossa vida e a todos vocês que estão participando conosco. Que o Senhor possa realmente, nessa noite, trazer algo de bom para nós. Porque a promessa de Deus, através do Papa Francisco, que queremos um renovo no nosso encontro pessoal com Cristo. Então, que esse encontro seja diário, momentâneo, em cada segundo da nossa vida. E hoje, o Senhor quer isso, de mim e de você. Conhecendo a história da nossa igreja, conhecendo a história dos santos da nossa igreja, como o Santo Estevão e todos aqueles que realmente se colocaram ao serviço do Senhor. Bacana, bacana, gente. Bom, daqui a pouquinho, então, estaremos aqui também na página da comunidade de São José, as demais páginas. Boa noite, quem já está acompanhando. Quem já está acompanhando, já manda um comentário, coloca o nome aqui, comenta boa noite. Fala assim, ó, boa noite, estamos acompanhando, já tá uma galera acompanhando. Fala aí o boa noite pra gente, manda um boa noite, compartilha a live, gente. Vamos compartilhar aí com os amigos, ó, compartilha aí com 5 amigos a live. Boa noite, Rogério Pirolho. O Rogério já tá aqui na área. É isso aí. Vamos animar essa noite de sexta-feira, pandemia, estamos em pandemia, mas vamos manter a autoestima, que senão a casa cai, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra cima. Só para deixar todo mundo contente, domingo tem live, meu amigo. Vai ter live domingo, live da juventude aí, vai ter uma live diferente para vocês no domingo à tarde aí, para animar o ambiente, Rapaz, passei hoje pelas ruas, passei não, né? Vi com o rapaz lá do trabalho, vindo de uma cidade aqui a outra. Rapaz, um clima muito triste, meu. Não é por menos, não é para menos, né? Mas uma tristeza estampada nos rostos das pessoas que estavam na rua, os comércios fechados, aquele clima, olha, difícil hoje, hein? Chovendo. O negócio hoje foi só pela misericórdia, viu? Mas estamos aqui, firmes, animados, e vamos levar a palavra para a galera. Antônio Marcos Soler, fica à vontade, a palavra é sua. Amém. Vamos aproveitar o pessoal que está entrando. Eu sei que a maioria já me conhece, mas aqueles que já estão entrando agora, que nunca entraram, que não me conhecem ainda, eu sou Marcos Soler, sou da paróquia Santo Antônio de Vila Talarico. E hoje nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre o Atos dos Apóstolos 8. Atos dos Apóstolos já vem dizer atitudes daqueles que foram escolhidos por Deus. Atitude dos apóstolos escolhidos por Deus. Mas se nós olharmos a história da nossa igreja, que começou desde aquele momento de Jesus na cruz, na Páscoa e na ressurreição de Jesus, todos aqueles que acreditaram verdadeiramente em Jesus formaram uma comunidade. Formaram uma comunidade, só que aqueles não eram somente o povo hebreu, não foi somente o povo hebreu, mas também foi formado por pessoas que eram judeus, mas não eram judeus. Eles eram aquelas pessoas consideradas pagãs, que foram chamados futuramente como cristãos helenitas. Então já havia uma certa separação dentro da igreja naquela época. Havia uma certa separação devido os cristãos que eram os verdadeiros hebreus, que eram aqueles que viviam a lei completamente, viviam o templo inteiramente. Então, os helenitas já não eram tanto para a lei. Os helenitas
Eles eram voltados para a ação de Deus. Ela me xingar, você vai ver. Eu tô. Deus. Posso voltar para ela? Pessoas que, atraídos pelo templo, faziam visitas às cidades santas. Eram pessoas que, mesmo não sendo hebreus, eles sentiam-se atraídos pelo templo, pela beleza do templo, o que acontecia no templo. Então, eles faziam visitas àquela cidade e acabaram se tornando cristãos helenitas. Então, um desses cristãos helenitas, que os termos que nós vimos um pouco antes do Atos dos Apóstolos 8, qual nós vamos batalhar hoje, nos versículos 51 e 52 do capítulo 7, mostra a história de Estevão, que alegremente morria em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele morria se alegrando diante da morte, glorificando a Deus. E ele foi o sinal desses helenitas, fazendo com que muitos acreditassem. Os helenitas, além da língua grega, tinham assimilado vários elementos da cultura grega, mesmo sendo eles cristãos, eles tinham segmentos, viviam da cultura grega, cultivavam o templo e dificuldades de seguirem a lei. Os Apóstolos 8, do 26 ao 40, vai nos mostrar exatamente isso, que eles viviam o cristianismo, mas não estavam preocupados em excesso com o templo, porque não estavam visitando com o templo, sempre visitando o templo, mas viviam o cristianismo, viviam a parte. Essa diferença é clara nos escritos de Lucas, pois os 7 escolhidos para assistência eram helenitas, então foram escolhidos 7 homens para assistir, para participar, para ajudar os apóstolos, mas esses 7 homens eram helenitas. Aí houve um tempo de uma perseguição dos cristãos. Porém, não os cristãos viam o templo, era somente os cristãos helenitas. Eles começaram a dispersar essas pessoas. Então, Deus mostra nessa situação que Deus permite que algo aconteça para que eu me afaste, porque nos meus olhos, humanamente falando, aquelas pessoas foram expulsas dali. Porém, Deus permitiu que aquilo acontecesse para ampliar a evangelização. Muitas vezes o Senhor nos tira de um certo lugar, aos nossos olhos, nossa, saí brigado, saí chateado com algum lugar e fui para outro, mas é que Deus está me levando para outros caminhos para aumentar a evangelização. Então Deus fez com que aquelas pessoas fossem tirados de lá, fossem expulsos de lá, para que eles pudessem dar continuidade na evangelização um povo pagão. Eles saíram, começaram a anunciar. Tanto que Santo Estevão, um desses helenitas, foi morto diante de Saulo, que se tornou ali um ativista, perseguidor realmente dos cristãos. Mas aí, com a morte de Estevão, iniciou-se a conversão de Saulo. Então, Lucas mostra em Atos dos Apóstolos que, bem claramente, que as roupas de Estevão foi colocado aos pés de Saulo, para mostrar a maldade de Saulo ali, o quanto de Saulo foi ruim ali, para valorizar cada vez mais a sua conversão, que vem no Atos dos Apóstolos 9, que vem logo em seguida dessa que nós vamos ver hoje. Então, tudo uma sequência de Deus permitindo que algo de ruim aconteça, para que dê uma continuidade na obra de Deus, para que outros sintam a presença de Deus através daquela situação. Além dessas especiadas, bem provável que a perseguição culminada na morte de Estevão estivesse relacionada somente com
os helenistas cristãos. Então, Estevão denunciou diante dos conservadores, ele denunciou, e essa denúncia com a morte. Esse povo expulso. Para dizer que é mérito de Estevão e de seus seguidores que a comunidade de Jesus não se tornou apenas mais uma seita judaica. Se permanecesse somente lá nos judeus, se permanecesse somente nos 12 apóstolos que permaneceram enquanto os outros foram expulsos, se ficassem somente ali, poderia se tornar mais uma seita judaica. Mas ali, com a saída dos helenitas que foram expulsos, passou a transmitir a fé. A dispersão desse grupo estabelece um novo capítulo da igreja, com a fundação de novas comunidades. A partir dali já começaram a surgir novas comunidades cristãs, pessoas que começaram a se converter através da pregação desses helenitas, inclusive sendo escolhido Filipe para anunciar, chamando Filipe para anunciar o eunuco, se dizer, empregado importante que tinha na época. Então, eles, enquanto os helenitas tiveram que fugir a toda a pressa de Jerusalém, e os outros ficaram por lá, porque não apresentaram todos uma frente comum no momento de perseguição. Então, às vezes nós perguntamos, por que não se juntaram todos aqueles que eram convertidos, seja helenita, ou seja aqueles que eram da época mesmo? Por que não se juntaram e apresentaram algo comum? É que nem hoje nós vivemos essa confusão muitas vezes, um debate daqui, debate dali. Por isso que muitas vezes há necessidade de um concílio. Possam ver o que é melhor para a evangelização. Um sistema novo de evangelização muitas vezes é necessário. Ah, você tem um movimento aqui, você tem um pastoral dali, você tem ali, então vamos juntar todas e vamos fazer uma forma que é melhor para evangelizar. E naquela época já havia essas discussões, já haviam esses debates. Mas aí nós perguntamos, será que falhou ali a solidariedade? Porque quando começa a palavra dizia que, nos Atos dos Apóstolos, que a primeira comunidade viviam um amor comum, uma fraternidade comum, viviam um pelo outro, ninguém sentia necessidade de nada. Mas aí, com o tempo, foi havendo essa dispersão, essa separação, uma perseguição que muitos se calaram. Por quê? Porque aqueles que permaneceram, inclusive os 12 apóstolos, que vivenciaram, que lá permaneceram, se calaram das autoridades que havia na época. Aqueles que foram contras foram dispersos, mas foi a permissão de Deus para que isso acontecesse, para que expandisse a evangelização, para que a história da nossa igreja fosse criada mais comunidades, mais pessoas. Uma coisa é certa, houve inúmeras perseguições, toda a Santa Igreja foi perseguida por inúmeras vezes, em todas as nossas comunidades cristãs, ao longo de sua história. E se eu tenho estudado esses dias a história da igreja, no curso de teologia, e tem mostrado muito quantas pessoas são perseguidas, e até hoje, um irmão perseguindo o outro, até hoje um irmão indo atrás do outro, eu sou daqui, eu sou daquilo, aquele outro, mas esquece que nós somos um só, e necessitamos viver esta unidade naquilo que nós somos iguais, ou seja, cristãos. Somos filhos de Deus, escolhidos por Deus para ser mesmo cristão. Uma coisa é certa, houve essas inúmeras, pois os tiranos, os perseguidores, sabem que muitos de nós iam se calar. Os perseguidores só vêm em cima de uns porque sabem que o outro vão falar. Não vão defender. Peraí, tá falando mal de fulano. Peraí, não vamos falar. Mas não, vamos se calar e vamos deixar porque eu não quero que sobra para mim.
Que se vão falar de mal, não, eu vou ficar quieto aqui, porque se eu ficar quieto, não vão falar de mim. Aquela época já haviam as pessoas que se amoitavam, né? Que no tempo de hoje nós falamos, os caras ficam na moita ali, que é para não ter dor de problema para ele, sabe? Não vem falar do seu problema que eu não estou nem aí. Nós vivemos num mundo assim, queremos levar esse mundo para dentro da igreja. Nós levamos para dentro da igreja aquilo que nós vivemos muitas vezes aqui fora. Nós olhamos, peraí, o problema é do outro, não é meu. O problema dentro da igreja, já estão falando da igreja daqui e dali, o problema não é meu. Ah, estou falando do Papa, mas o problema não é meu, não sou eu que estou falando. Estou falando do meu padre, mas não sou eu. Eu vou ficar amiguinho do padre porque, sabe, você tá, é assim que é a situação que hoje, a nossa igreja sempre foi assim, sempre. A igreja é formada por pecadores. Apesar dela ser santa, é formada por pecadores, é formada por mim, que eu cheio de pecado, é formada por vários outros que cheio de pecado. Assumimos uma liderança, muitas vezes, queremos impor aquilo que nós sabemos, que muitas vezes diverge daquilo que o Senhor nos mostra. E é isso que muitas vezes aconteceu. Podemos ver como uma dispersão, separação, mas na verdade é uma difusão do Evangelho, aos olhos iluminados do narrador. Lucas, ele tem uma visão de amor dessa dispersão, dessa saída. Porque enquanto muitos só enxergavam aquilo como uma expulsão, mas ele enxergava como uma ação do Espírito para evangelização. É que muitas vezes nós temos essa necessidade de enxergar conforme a ação do Espírito Santo, ele está saindo daqui porque foi mandado embora daqui, não. Está saindo para novos caminhos. Estou sendo enviado para mares profundos. E muitas vezes eu me prendo, eu não sou uma raiz, eu não sou uma árvore, eu me prendo num lugar e tenho medo de deixar que o Senhor me leve. E aí, muitas vezes, eu crio uma certa discórdia para sair dos lugares, porque eu não consigo desapegar e caminhar, mesmo estando distante. Então, o Senhor nos leva a cada dia mais a pensar dessa forma. Porque muitas vezes eu saio dali, mas é para continuar a obra do Senhor. Eu não posso sair daqui e parar ali. Eu não vou continuar mais, porque me acontece muito isso. Hoje eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo isso, fiz isso para a igreja, daqui a pouco eu entro uma discórdia aqui e saio. Já vou para outra, tudo bem, vou lá, mas na outra eu não vou fazer nada, vou me acolher. Ah, não, eu não vou ficar nem porque eu já sofri ali atrás, eu não quero sofrer de novo. Se pensasse assim, Estevão não estaria morto. Porque a todos aqueles que, mesmo adorando a Deus, fazia adoração ao imperador, era perdoado. Porque eles permitiam, sim, que fizesse todo tipo de culto. Era permitido nessa época. Mas tinha que ter o culto ao imperador. Tinha que se colocar diante do imperador. Ou seja, Deus sob o domínio do imperador. O imperador era superior a Deus. E os helenitas não queriam isso. Para eles, Deus era o maior. No mesmo momento em que Saulo se transformava em um ativista na perseguição dos cristãos, certamente para dar mais valor à conversão, rompendo-se a fronteira entre os pagãos, ali o Senhor chamou Filipe para evangelizar. A palavra vem dizer que ele foi evangelizar o eunuco. A conversão do ministro da rainha da Etiópia, que está no versículo 8, 26. O anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia
o profeta Isaías perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, senão alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Essa palavra do Senhor, graças a Deus. Lucas escreve com o esquema básico de toda evangelização. É necessário, quando você sair para anunciar, tem que anunciar a boa nova, pois Filipe anunciou para ele a boa nova. Ele estava lendo o profeta Isaías. E o Filipe foi lá e anunciou Jesus, que é a boa nova. Anunciar a libertação, dizer que realmente vai ser liberto. Anunciar a transformação, expressa na alegria de todos. Apresentando uma figura à parte, um charlatão. E nós vamos ver que Lucas ainda apresentou Simão, o mago, onde todos confiavam nele, porque acreditavam em suas magias, acreditavam no que ele fazia. Aí Lucas veio apresentar também este mago que, admirado com o que acontecia pela ação do Espírito Santo, já teve visão do lucro que poderia ter quando recebesse esse batismo. Então foi diante deles e pediram que fosse batizado no Espírito Santo e que eles pagariam, que ele pagaria o quanto eles quisessem. Apresentando essa figura que logo percebeu uma oportunidade de se enriquecer quando recebeu o Espírito Santo e propôs um negócio aos apóstolos. Vamos lá, do 9 ao 26. Ora, havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Esses assim chegaram, fizeram uma oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste mistério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Rogai-vos por mim, Senhor, para que nada do que haveis dito venha cair sobre mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Lucas deixou bem claro ali que pelo Simão, até que um ponto pode chegar a religião. Até que ponto pode chegar a religião quando é contaminada pelo dinheiro? Quando a religião tem contamínio do dinheiro. Quando o dinheiro começa a tomar conta da religião. A igreja pode cair no fel da amargura, pode estar amarrada. Porque muitas vezes a igreja fica parada porque preocupada somente com o dinheiro. Não podemos servir a dois senhores. Porque senão amaremos de mais um e deixaremos o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Tudo que é verdadeiro cristão funciona sem dinheiro. Em um mundo consumista, como o próprio Papa Francisco nos diz no Evangelho Gaudium, num mundo consumista, onde tudo se compra e onde se vende. Os apóstolos não tinham dinheiro e os dons de Deus não são avaliados em dinheiro, e sim o poder absoluto, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então não é o que eu possuo, não é o que eu tenho, não é o dinheiro que eu tenho que mostra a minha unção. A unção é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E esse total desinteresse pelo dinheiro foi a novidade apresentada por Lucas, como exemplo para todos nós. O Evangelho, o Lucas, o evangelista, que para ele foram determinados esse Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos acreditam ter sido escrito por alguns seguidores de Lucas. Mas, então, passaram tudo para que fosse como fosse o próprio Lucas. Filipe não deixou que subisse a sua cabeça. Filipe não deixou que a sua cabeça se glorificasse, se engrandecesse, criasse um rei na barriga. E logo avisou a igreja. Logo quando ele começou a criar a graça lá, começou a derramar e evangelizar, ele não ficou por conta dele a evangelização, ele não formou a sua própria igreja. Ele não foi lá e falou a igreja de Filipe, não. Ele foi lá e acionou os apóstolos, acionou aqueles que se permaneceram quietinhos na hora que eles foram expulsos. Mesmo que a igreja, os apóstolos tenham deixado eles serem expulsos de lá, ele foi lá e acionou a igreja que estava acontecendo e de imediato os discípulos se deslocaram. Assim que tomaram ciência do que estava acontecendo, os discípulos, os apóstolos foram correndo para o local. A presença dos apóstolos, impondo as mãos e confirmando o batismo, amados, olha, o batismo do Espírito Santo é feito pela imposição das mãos, mas pela igreja. Eu não posso ficar batizando as pessoas. Filipe batizava as pessoas. Ele batizava em nome de Jesus. Mas a igreja foi até lá para batizar no Espírito Santo novos convertidos em sua fé da origem do Pentecostes samaritano. Isso deu início aos Pentecostes samaritanos, ao povo da Samaria. Esse Pentecostes, mais tarde, será chamado Pentecostes pagão, começada com o envio do anjo a Filipe. Esse Pentecostes começou com o anjo sendo enviado. Mudança na campanha missionária de Filipe, pois a iniciativa do Espírito é ressaltada por Lucas claramente, dando uma ordem de não ir para a cidade, não a multidão, e sim ao deserto, a uma pessoa. Deus enviou com teu Espírito. Enviou Filipe não para uma cidade. Às vezes eu sou enviado para sentar na Praça da Sé para anunciar uma pessoa no deserto, onde não poderia ter nada. O deserto, para onde ia aquele, como é o nome dele agora aqui? Aquele ministro da rainha,
por onde ele passava, não tinha como passagem por deserto. Deus desviou o caminho dele e levou o Espírito, levou Filipe para anunciar a boa nova. A obediência de Filipe. E aí começou a aumentar a igreja, começou a aumentar cada dia mais a fé da igreja. Amém? Rodrigo. Amém. O Léo Barbosa por aqui. Boa noite, Léo. Léo tá por aqui, Léo. o Rogério Pironi. Laís passou por aqui, a Ângela, o Saulo, o Sávio, a Cristina, a Regiane. Nossa amiga Dona Elvira falou que chegou agora, pediu desculpa pelo atraso e a galera vai acompanhando nas salas de vídeo. É isso. Pregação com Antônio Marcos Soler e a pergunta da nossa amiga Cristiane. Ela fala, pergunta para o Soler para mim. Para chegarmos até Cristo, quais os melhores passos que devemos seguir além da oração? Quais os melhores passos além da oração? Olha, em primeiro lugar, para chegar a Deus não tem outra forma senão a oração. A oração é o diálogo com Deus. Então, sem ela não tem. Agora, você andar um bom caminho, sabe? Procurar o conhecimento. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus diariamente. Os caminhos. Não tem um caminho que me leva a Deus se não for através da oração. Como que eu vou chegar a Deus sem oração? Entendeu? Então, ser claro, que nem aquele o jovem, aquele moço que o Jesus falou para ele assim, você dá o dinheiro, faz isso, faz aquilo, obedecer aos 10 mandamentos, mas eu já faço tudo isso, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, cada um de nós, Deus conhece a nossa necessidade. Às vezes é necessário que eu dê aquilo que Ele mais quer. E aí, conversa com Deus. Eu só vou saber o que Deus quer de mim quando eu converso com Ele. Porque a oração é a nossa alma elevada a Deus. Eu estou me levando inteiramente a Deus. Então eu estou falando, Deus, o que o Senhor quer de mim? Então é a única forma de me levar a Deus. Entendeu? Porque nós temos muitos irmãos e irmãs que eu conheço, pelo menos você também deve conhecer, muitos irmãos que se diz ateu, mas comportamentos de cristão, de comportamentos de pessoas vivenciando a Deus. Porque vivem com atitudes que não deveríamos muito, nós temos muitos cristãos que se dizem cristãos e não agem como as pessoas com certas atitudes. Então, para nos chegarmos a Deus, é realmente evitar os 10 mandamentos, você não fazer os pecados pedidos por Deus, mas somente através da oração. Não tem outra forma. O homem não chega ao céu sem Deus. O homem não chega sem um diálogo. Você não consegue conversar. Se você não conversa com alguém, você não está com ele. Se eu não conhecesse o Rodrigo através da coisa, eu não ia ter contato com ele. Quem ia saber? Eu poderia passar por Rodrigo 10 vezes na rua, não vou conhecer ele. E ele também não ia me conhecer. Mas nós estamos conversando agora. Entendeu? Quantas vezes eu já fui pregar num lugar, aí chegou lá, você que é o Marcos Soler? Nossa! Então, o Marcos Soler, todo mundo sabia quem era, mas não sabia quem era eu. Por quê? Porque nós estamos no diálogo com Deus. Quando a gente conversa com Deus, ele já sabe quem sou eu. Ele já sabe quem é você. Então, ele já sabe os seus pecados, ele sabe os seus erros, ele sabe as suas qualidades. Então, ele quer fazer das suas qualidades algo que dê fruto para ele. Então, essa é a melhor forma. É no diálogo. Amém? Amém, Cristina. Amém. Respondido, Cristina. Respondido.
Bacana. Bom, tem mais. O pessoal gosta. O Léo já mandou aquele sinal de fogo alto aqui pra gente. Bom, a Regina fala bacana a pregação, bacana partilha. A nossa amiga Dona Elvira falou, eu cheguei agora no final, mas eu falo. Mas como ela sempre diz, ela fala, como eu sempre digo, vamos cumprir um mandamento. Cumpra o primeiro, que você cumprindo o primeiro mandamento, os demais estarão já estarão sendo obedecidos. Eu sou do mesmo pensamento, Dona Elvira. Se você cumprir o primeiro mandamento, os demais pode ficar tranquilo que está cumprindo ele. Você não pode só cumprir. Você cumprir o primeiro, você vai estar cumprindo os demais, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o próprio Jesus deixou bem claro quais são os maiores mandamentos. Todos têm a sua importância, mas quais são os maiores? Então, se você tiver o amor, vai falar que... Poxa, uma pessoa é ateu, não tem amor. Claro que tem, todos nós. Todos nós temos o amor, porque ninguém consegue viver sem amar alguém. De uma forma ou de outra. Não é um amor puro como nós temos visto. Tira a vida do outro, machuca o outro, dizer em nome de um amor. Não é esse amor, mas um amor zeloso, um amor que cuida. Então, já é uma forma de chegar a Deus. Porque muitas vezes eu não sei se eu estou em Deus. Muitas vezes a pessoa ela está ali agindo, sabe? Deus está ali agindo na vida dele e muitas vezes ele não sabe. Ele nem acredita, fala, não pode ser. Que é isso, eu. Entendeu? Então, é isso mesmo. E o Oswaldo completa. Soler em cima do que a gente acompanhou, para termos um bom, além da oração, que é extremamente importante, precisamos ficar atento em nosso discernimento. Devemos ter o nosso discernimento. Ficar atento a isso também. Comentário do Oswaldo. O discernimento é algo que é dado por Deus, né? E só não é dado algo quando nós estamos em oração. Discernimento, porque nós entendemos assim, que discernimento é uma inspiração de Deus, entendeu? É algo que Deus traz nós, porque nós podemos ter um discernimento humano, é aqui, mas discernimento de Deus para aquela situação não é aquilo. É óbvio, eu vou fazer igual que... eu estou passando com uma doença aqui na perna, estou com problema na perna, e o Rodrigo teve essa doença na perna também, ele passou uma pomada minâncora ali na perna e sarou. Aí eu vou passar a mesma minâncora, eu vou perder a perna, porque o tratamento de Deus com o Rodrigo é um, comigo é outro. Então, o organismo parecem ser as mesmas coisas, mas não é. Nós somos especiais, cada um é de um jeito diferente. O mundo diz que tem 10 pessoas parecidas um com o outro. Tudo bem, nós somos semelhantes, olhamos. Tem a coisinha especial, a essência divina é diferente para mim e para você. Aquele sopro que o Espírito Santo deu em mim é diferente de em você. Entendeu? O amor dele é igual, ele não faz distinção de pessoas. Mas cada um é especial para ele. Nós temos ali uma marca ali com Deus. Sabe, algo que não tem como tirar, sabe? Milhões de pessoas falam, mas milhões de pessoas vão ouvir minha oração. Quando você abrir a boca, eu falo assim, nossa, graças a... Ele abriu a boca para falar comigo, porque ele já sabe o momento que você vai orar, ele já sabe o momento que você vai falar com ele. Sabe, Deus já tem ali, porque a palavra vem dizer Apocalipse, que o livro da vida foi fechada pelo selo divino. Somente o Cordeiro de Deus pode abrir o selo divino. Então, nosso livro da nossa vida já está aberto. Mas quando nós nos abrimos a Deus, o Cordeiro de Deus pode escrever outra história. Quando eu me abro a Deus, o Cordeiro de Deus pode abrir o livro e escrever outra história. Então, aconteceu com essas pessoas, aconteceu na palavra que a palavra vem dizer aqui que esse mago que pediu dinheiro para receber o Espírito Santo, que almejando lucrar com isso,
A palavra vem dizer que ele pediu para os apóstolos, pedir a Deus, clemência a Deus, tenha misericórdia dele, para que não acontecesse com ele aquilo que os apóstolos estavam dizendo para ele. E muitas vezes o Senhor nos leva a denunciar um pecado de alguém, a denunciar, mostrar para a pessoa, você está errado aqui, eu me contenho, fico com medo de falar e perder uma amizade, e muitas vezes estou levando meu irmão à morte por causa do pecado, pela minha omissão. Então o Senhor mostra aqui que aqueles homens expulsaram sim o povo de lá, expulsaram os outros cristãos e outros cristãos se calaram. E nós fazemos muitas vezes isso. Fazemos isso com os nossos próprios irmãos. E Deus não quer isso. Ele pode permitir que aconteça para uma obra maior. Amém. Graças a Deus aconteceu isso, porque hoje nós, eu falo você, somos evangelizados, porque aconteceu isso. Se não acontecesse essa dispersão, essa diaspora, né, que chama, essa vida de todo mundo de lá, se não acontecesse aquilo, hoje eu não estaria evangelizado. Talvez ficaria ali só com o povo judeu lá, fechadinho. É como a palavra mesmo dizer. Teria ficado uma seita judaica, mais uma seita judaica fechada ali, ó. E não teria vindo para o mundo, não teria vindo para nós. Não teria o próprio Saulo, que era perseguidor dos judeus, perseguidor dos cristãos, o próprio Saulo se transformando um professor dentro da nossa igreja. O que Saulo foi para cá? Graças a essas lágrimas que poderiam sair dos olhos de Estevão, mas não saíram, glória a Deus, glorificando a Deus. Nesse tempo de pandemia, em vez de ficar chorando num canto, é glorificar a Deus, porque nós já sabemos que vai sair a vacina. É estar diante de um hospital que você não conhece e ter a coragem, que nem foi eu e o Robson. Já que o Robson lá viu o pai dele, falou, não, podemos fazer uma oração lá fora, sair lá para fora e começamos a rezar lá fora. Dá uma de louco. E levantamos as mãos, quando nós conseguimos receber a notícia que o pai dele ia ter a alta no mesmo dia, ou no dia seguinte, e realmente saiu. Então eu falo assim, nós temos que ser usados. Filipe foi usado. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, Deus no coração de Ananias e fala assim, vai vir um tal de Saulo que você vai impor as mãos sobre ele e para que ele seja batizado no Espírito Santo. Mas, Senhor, Saulo é aquele matar todo mundo, será que chegou o meu tempo? Imagina se é nosso o dia de hoje. O cara tá matando todo mundo ali, o Senhor fala assim, vai lá falar para ele lá que eu quero que ele se converta e volta a fé. O cara com um fuzil na mão, com a outra metralhadora do lado, com 10 capanga em volta, e aí? Será que nós vamos? Será que nós saímos do nosso comodismo? E Ananias foi lá, alguns vêm dizer que Ananias era pequeno. Imagina um pequenininho veio um grandão daquele lado, que Saulo deveria ser grande, porque se ele era. Então, é complicado. Então, você tem que viver no amor mesmo, você tem que viver a verdade e seguir esse Deus da melhor forma. Amém. Bom, o Léo Barbosa está por aqui, ó. O Léo Barbosa está por aqui, falando boa noite, mandou sinal de fogo. Aí depois ele mandou assim, quando Deus nos escolhe, não tem para onde fugir. É o comentário que ele fez pra gente aqui. Léo Barbosa Nunes. A Simone... E eu vou mandar um recadinho direto para ele. Essa palavra é para o seu coração, né, Léo? Pode ter certeza. É Deus escolhendo e está na hora de você caminhar conosco. Vamos viver a fé. Vamos viver a fé. E isso é verdade, velho. A Simone Gomes está Rodrigo, por aqui também. Oi. Quantas vezes o Senhor já não deve ter te chamado? Quantas vezes o Senhor já não me chamou? Quantas vezes eu tenho que contar uma historinha aqui rápida de um chamado que eu tive. Um dia eu estava saindo dali do Ibirapuera, no final da 23 de maio, tinha um barco bem grandão, não sei se você chegou a esse tempo, mas tinha um barco bem grandão no final da 23 de maio, perto do Detran. Era uma boate lá, as coisas lá, falava chamado Latitude 2001. Eu saí
na zoeira, meio muito louco. Aí eu cheguei e falei para os camaradas, eu vou montar uma igreja evangélica aqui, a Arca de Noé. É zoando. Onde eu estou hoje, naquela época, na brincadeira, o Senhor estava me levando a segui-lo. Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Quando Deus tem uma vontade, você pode estar se recusando. Hoje Ele te chama, amanhã você foge. Você vai estar sempre se esquivando. Porque é nosso, é comum para nós ter medo da obrigação. Sabe? O medo de mudança. O paradigma. Aquilo que nos leva a mudar algo. Sabe, e agora? Como vai ser a minha vida? Como não vai ser? Quando vocês começaram a trabalhar os dons de Itaquá, você imaginava que ia ser do jeito que está? Você imaginava que ia conhecer a mim, conhecer muitas outras pessoas? Eu não imaginava que... Eu jamais... um dia estava trabalhando, aí passei por Itaquá, aí eu vi uma igreja linda, maravilhosa. Eu entrei na igreja, estava tendo uma missa e uma adoração. E é muito antes de conhecer vocês, eu tinha entrado na paróquia de vocês. Por acaso. No meu entender, era por acaso. Entendeu? Eu nem sabia o nome da igreja, porque parece o Papa Anjo, sabe? Porque eu quero estar na igreja toda hora, quando é possível, ter uma oportunidade, eu caio para a igreja. E esse dia aconteceu, eu desliguei o aplicativo e fiquei participando da Santa Missa. Então eu falo para você, o que Deus queria aquela participação, aquela missa? Era para um dia estar conhecendo vocês, sabe? Qual é o propósito de Deus em cada acontecimento? Sabe o que aconteceu nessa dispersão? Imagina quanto aqueles povos não se sentiram, sabe? Abandonados pelos seus líderes. Eu me vejo agora, sabe? O que vem no meu coração agora é esse povo que era seguidores de Jesus Cristo através dos apóstolos, porque confiaram na palavra dos apóstolos, que chegaram até nós hoje. Imagina só chegar agora aqui que eles abandonaram eles, foram expulsos de lá. Imagina como eles não se sentiram. Poderiam se sentir fora. E, dá o pinote. Quantos dos nossos irmãos não guardaram a fé por causa de, poxa vida, fulano deu um testemunho falso do que ele dizia, Entendeu? Quantos? Um monte. E ali. Mas é aí que tá. Por isso Deus cobra de nós todos os dias, nós que estamos à frente. Sua face, a sua vida tem que ser um vidro para não quebrar. Se está sujeito a erro, tá. Está sujeito a erro. Mas quando você errar, vai aos pés de Deus e peça perdão, para que Ele possa te corrigir, como corrigiu Simão, o mago. Como corrigiu muitos outros que viviam falsas doutrinas, viviam caminhos errados, adoravam falsos deuses. Muitos outros que foi necessário a ação de Deus, como Macabeus. Judas Macabeus, o seu pai, era chefe dos magos, que vivia dentro da casa dele somente as coisas de magia. Deus fez com que ele lavasse a casa dele e escondesse tudo dos pais dele. Ele entrou de frente a uma briga com o próprio pai, porque Deus mandou que ele fizesse. Entendeu? Então, às vezes nós somos chamados a fazer coisas que assustam até mesmo nós. Como assustou Filipe, como assustou Ananias. Porque eles eram apenas alguns seguidores que haviam acabado de ser expulsos da onde eles viviam. Às vezes a gente é expulso da nossa própria igreja que a gente está pertencendo e ficamos sendo levados para outras. A gente fala expulso, não, mas é levado, é obrigado a sair dali para ir para outra. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele está sempre ali nos segurando. Porque nós fomos criados por Deus. E Ele nos mantém dentro da igreja católica, apostólica, romana. Porque nossa igreja é realmente, eu costumo sempre dizer, é santa, formada por pecadores. Isso não tenha dúvidas. Pode estar lá na frente quem for, ele tem o seu pecado.
Ele tem o seu pecado. Mas ele precisa da nossa oração. E não da nossa condenação. Amém, Rodrigo? Amém, Solé. Simone Gomes da Silva, direto do Nordeste brasileiro, lá da Cadocha. Ela é da Cadocha aqui do Alessandro, está acompanhando. Ela manda uma boa noite, paz e santidade pra gente. Igualmente, Simone, obrigado. A Simone também, ela fala, irmão, você poderia estar brincando, mas já era Deus dizendo que você iria estar. É verdade. Sem sombra de dúvida. É isso que a gente fala. Às vezes a nossa visão humana é totalmente contrária do que Deus queria. Eu nem vou. Eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito para falar, porque, que nem você falou, se eu imaginava que o Dons ia estar evangelizando dessa maneira nas plataformas, com vocês, que a gente, na realidade, a gente quando foi conhecer no 1 a 1, foi por trocas de contato. Foi trocas de contato. Foi desse jeito que foi. O pessoal falou, como conhecer todo mundo? Foi fácil. Começamos a fazer o sim que eu dei, de repente veio a Aline, começou com a Aline Lins aqui do Luau de Maria, participou de umas lives com a gente, deu o telefone do Orlando. Aí, quando achou o Orlando, a gente parece que achou todo mundo. Achou o Orlando, aí foi no Alan, aí no dia que o Alan tava, aí apareceu o Soler na live do Alan, aí a gente conheceu o Soler, antes disso conheceu o Alessandro, aí nesse meio a Simone, que tá aqui comentando, a gente conheceu a Simone no Instagram também, a gente foi conhecendo, e acabamos de um projeto que era para 20 dias, ficando direto, desde agosto até agora. Podemos falar que estamos com lives interruptas desde o dia 24 de agosto e vai continuar. Agora não vai parar mais, agora vai continuar, aí não tem mais data para acabar não. O negócio agora depois é presencial e aqui também vai ter também. Simone, olha, eu sou de Natal e Deus me chamou a Kadosh. Ele sabe que vai ter uma célula aqui. Ou ele me levará para lá. Você vê como que é legal, né? Que nem o Alan. O Alan, por exemplo, a gente não tinha um conhecimento com o outro. Eu conhecia a esposa dele porque era da minha paróquia. Aí, de repente, um dia eu encontrei com ele na minha igreja, na minha paróquia, porque ele era de outra. E aí começou, agora, sabe, através dos dons, começou a juntar mais nós, sabe? É legal isso, porque a gente vê a ação de Deus em tudo quanto é lugar. Sabe, o Robson tá lá em Mogi, aí já chamou o Robson, aí já foi chamando o outro, e vai o outro. Por quê? Porque quando a obra é de Deus, ela vai embora. Sabe, pode parar aqui, eu vou parar, tá bom, vai parar, mas vai continuar depois. Porque o inimigo, ele tem o jeitinho dele de atiçar, a intriga, às vezes a discórdia, que é para separar, mas no fundo acaba Deus colocando tudo nos eixos. E às vezes Deus permite até que algo aconteça para a gente perceber que tudo é obra dele, não é minha. A obra não é sua. Se você está hoje, vocês estão hoje desta forma, é porque Deus preparou dessa forma. Não foi porque você sabe, não é porque você tem aquela, não, eu sei de tudo, não é porque, não, foi Deus preparando. Pô, você começou pela jovem lá, depois foi o Orlando, ele começou a chamar um ou outro que ele conhece. Aí o outro foi chamando, por quê? Porque é Deus, sabe? Vai lá, fala para Beltrano. E quando nós começamos um trabalho que realmente sabemos que é Deus, não é tão fácil. Não é tão fácil, porque se for muito fácil, nada, você começa a ser criticado, você já começa, já fala assim, se aparecer, um monte de coisa, você fala, aí já começa, não, você não sabe nem fazer isso, você está colocando um negócio no lugar que não está nem... Aí começa um pouco, defeito que você está fazendo, aí começa, não, mas fazer...
Ninguém se coloca a fazer. Agora, quando nós estamos fazendo o serviço do Senhor, nós somos criticados, graças a Deus. Porque o nosso Senhor foi criticado e foi chamado de filho do demônio. Foi falando que as obras dele foram obras de Beelzebul, Beelzebul, sei lá, sabe? Então, entendeu? Então, quanto mais brigarem e reclamarem, põe nos pés de Jesus e fala como Estevão, glória a Deus. Glória a Deus. É sinal que eu estou no caminho certo, que o inimigo veio para atracar os ungidos. E ele veio para atacar eu, ele atacar você, ele atacar os ungidos do Senhor. Tem outra coisa. O pessoal fala, e vocês moram onde? A gente é de Itaquaquecetuba, São Paulo. Mas não tem ninguém da área de vocês, não? Olha, que participa ativamente dentro da página é eu e o professor, daqui de Itaquá. Mas não é ninguém da paróquia, não, é nós dois. E como apareceu todo mundo do jeito que o Solé está falando, é coisa de Deus. Apareceu o Alan, o Solé, o Orlando, o Diácono, o Fernando, o Bruno. O Bruno. O que mais? Deixa eu ver quem. Apareceu através de uma jovem, a Aline. Apareceu aí o Caio. Apareceu a Martinelli Cairós. Apareceu o Jorge Cairós. Apareceu o Alessandro. Apareceu o Maurício, dos Filhos da Fé. Já fizemos amizade. O Maurício já esteve por aqui também com a gente. Diácono Paulo Rosa, que estará no sim que eu dei amanhã. Padre Fábio falou conosco do Peru. Gente, dá para citar um monte. Elias Cipriano, Vocação, passou a galera. E o legal é que juntou. Se precisar, é só ligar. Ligar, tá todo mundo junto. Cresceu, né? Tá crescendo, engateando. A família tá crescendo. Tem um comentário aqui. Ele diz que tenho também qual o meu, simplesmente ouvi. Deus ia assumir a missão que ele queria. Cuidei de um jovem que não era nada por 5 anos, vegetativo totalmente dependente. A família não poderia cuidar. Mas Deus queria que eu fosse cuidar dele. Simone Gomes da Silva tem um testemunho muito forte que estamos aguardando ansiosamente um sábado, o 5 Day. Eu vou viabilizar esse encontro via Alessandro Kadosh para não ter escapatória. Você viu o Alessandro? Pô, o Alessandro nem lembra de mim, mas nós nos conhecemos dentro do ímpar, lá no Santuário da Paz, há muitos anos atrás. Nossa, uma alegria ouvir ele falando quando eu comecei a acompanhar ele. Aí vi que o Alan também tinha um relacionamento com ele. Eu falei, poxa, que legal. Porque você começa a rever pessoas que você não via, sabe? O Bruno hoje ele é nosso coordenador do Ministério de Pregação, aqui na nossa diocese, entendeu? E, sabe, a gente vai vendo as pessoas, o Caio também, que a gente não se vê porque a missão está difícil devido a essa pandemia, você não vai estar indo, que antigamente, quando eu era coordenador do Ministério de Pregação na diocese, eu estava em tudo que é grupo de oração, porque é missão, é pastoreio, então é missão da gente. Não adianta, se você assumiu, agora você pega. Você vai sofrer? Vai, mas você vai dar risada também. Vai chegar uma hora que você vê uma pessoa falar assim, nossa, eu recebi a conversão graças ao dons que estava passando no dia tal. Sabe, você vai pular de alegria, porque infelizmente nós dependemos de ver a obra acontecer. Nós precisamos ver o fruto, sabe? Nós somos daqueles que falam assim, ó, a fé sem obras é uma fé morta. Então, muitas vezes a gente quer, Deus, muitas vezes a gente quer, sabe? Fala assim, ó, agora tem que acontecer. Então, no momento que acontece na vida de alguém, a gente fala assim, legal, agora eu sei que o negócio está bom. Porque o povo só vai acreditar no momento que começar nos mostrar a cara lá das obras que vem acontecendo na igreja própria, sabe? Que muitas vezes a gente utiliza pessoas que não é do nosso caminho, por exemplo, utilizando pessoas que não é da sua paróquia, daí de Itaquá, para fazer a obra para as pessoas que estão lá. Sabe, infelizmente tem um ditado antigo aí que não é triplo. O que a Simone falou aí que eu não entendi aquela? Solé, Deus nos une de várias formas para o mesmo motivo,
para testemunhar. Dizem que o santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes o santo de casa não faz milagre. As pessoas dizem, né? O próprio Jesus, ele não foi aceito por aqueles que enviou. Fui enviado para os meus, mas os meus não me aceitaram. E aí? Aí, a partir daí, veio para todos nós. Às vezes é necessário usar pessoas de fora para anunciar. E o Senhor vai mostrando os caminhos, entendeu? O Senhor vai nos levando para cada caminho, que nem a Simone está lá na Natal. Sabe? Então, você vê. Vai ser difícil? Vai ser difícil para ela? Ela vai. Mas ela foi para lá aceitando a vontade de Deus. Estou indo. E onde você quer que eu vou? Eu vou indo. Entendeu? Claro que já tem uma família formada, tem uma esposa, filhos, vai depender muito da decisão deles também, família. Mas quando é você, fala assim, estou assumindo, estou indo embora. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Quantas vezes o Senhor nos chama? E olha que Ele vai te chamar todos os dias. Todos os dias. Você vai acordar de manhã, às vezes Ele vai colocar alguém na sua frente para você fazer alguma coisa. E dá medo. Às vezes você vai falar, agora não vou fazer isso, não. Deixa para depois, Senhor. Dá medo, tem hora que eu me pergunto, o que é para mim fazer? Tem hora que eu fico me perguntando. Eu vou falar aqui, e depois o pessoal assistir, tire as conclusões. Mas eu decidi por um tempo parar de tocar. Porque eu sinto às vezes que eu não estava legal para tocar, louvar lá na igreja, eu não estava legal. Eu estava sentindo, não estava legal comigo mesmo. E eu decidi diminuir. Eu diminuí esse negócio, tocar. E aí tinha vezes que eu ia tocar de manhã, à tarde e à noite. Ou de manhã e à noite, tudo no domingo. E eu decidi parar. E essa semana eu revoguei. Demorou um mês só, eu já revoguei. Me senti na obrigação que estava sendo chamado para o serviço de novo. Inclusive foi com o nosso grupo mesmo, o Ministério Dons. Vai tocar na missa de Sábado Santo, aqui na paróquia, na outra paróquia, Jesus Divino Mestre. Eu não iria, e de repente eu aceitei a tocar esse dia e, voltar. Uma coisa que já não eu só estava aqui na paróquia, aqui em cima, ajudando no que é preciso, e resolvi, vamos de novo. E é chamado que fala, né? É um chamado, é para ele, tem serviço, é para servir, vou fazer o quê? Tem que servir. É assim que funciona. É isso, o chamado é todo momento. Aqui tem as lives, tem as lives, mas sempre tem. Nossa, tem que fazer um testemunho, vamos ter que fazer uma pregação, vamos fazer isso, e começa a surgir 1000 ideias para ser feito. Aí a gente começa o quê? Por um papel. Aí você começa a catalogar, vamos encaixar essa semana um aqui, vamos juntar, porque assim, os temas têm que estar englobados com os que vem acontecendo, né? Então vamos direcionar para esse lado. E agora vai entrar a Semana Santa. Para quem já está acompanhando, a Simone, acompanhando, Regina, a Cláudia e os demais que estão acompanhando, eu vou avisar essa. Na Semana Santa, cada um que está com a gente nas lives vai desenvolver um tema. O Soler nem estava sabendo, mas vai desenvolver um tema na sequência de um livro que o nosso amigo Fernando recomendou, que tem as passagens da Semana Santa. Vai ser um momento de espiritualidade ímpar, emocionante. A gente vai viver cada dia o evangelho. A gente vai viver cada evangelho. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira vocês vão fazer uma live que ninguém imagina. Vai ser a live das 11 da noite, que a gente vamos chamar de vamos fazer a partilha e vamos fazer a partilha da virada da vigília pascal. Será maravilhoso a sexta-feira.
antes do sábado de aleluia. Então vai ser a virada, vai ser tipo uma vigília pascal. E a informação boa vai cair no dia do Solé. Vai cair na sexta-feira. Live das 11. Solé, professor. Claro, diácono. Vamos convidar o diácono Robson Flauzino, o Alan. Claro que a meia-noite é a festa. Jesus vai ressuscitar. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso essa live da sexta-feira também. Então vai ser uma semana de espiritualidade para todos que estão acompanhando. Já estou preparando essa semana, estou lendo, já estou me preparando para poder, até quarta-feira, encaminhar para todos já o trecho o evangelho, né? Cada um vai estar falando. Vai ser legal demais, gente. Solé, mais um aqui da Simone para a gente encerrar. Você é pregador, Rodrigo, você canta. Eu sou ministério de cura. Deus sempre usará na hora de forma que Ele quer. Quantas vezes uma música não tocou e libertou ninguém? Libertou alguém. Ou uma pregação. Verdade. Tá aí. Eu quero agradecer a Simone, que como ela é da Ministeriada de Cura e Libertação, já fez uma cura em nós dois, né? Para que nós continuemos a nossa missão. Você, como músico, sabe, pedir mesmo que o Senhor possa iluminar, porque muitas vezes nós queremos um excesso de atividades, nos tira de Deus. Tá? Como você falou que queria parar um pouco, tal. Então, vamos pensar um pouquinho que muitas vezes eu quero pregar de segunda a segunda e acabo não tendo meu tempo de pregação com Deus. Sabe? Porque, não, estou estudando, já estou preparando a pregação, estou rezando. Não, eu estou com uma missão. Agora, o meu tempo com Deus. Então, cuidado com o ativismo, que muitas vezes o ativismo, queremos trabalhar tanto para Deus e acabamos nos afastando de Deus por causa do ativismo. Então, é necessário, sim, continuar a missão, mas já deu, o negócio apertou, peraí, vou pegar alguém para me ajudar, sabe? Quem tem sogro sabe que muitas vezes o sogro, para falar para a gente escutar um sogro é difícil, mas o sogro de Moisés falou para ele assim, você está acabando com você e com todo aquele povo que você está escolhendo, porque você está cansado, escolhe 72 sábios e divide a missão com eles. Não seja ativista. Você tem que pregar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é chamado? Indica outro, leva outro, participa com outro. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fui com outro pregador que eu fui chamado para pregar e falar, vou indicar um porque não vou poder pregar nesse dia, mas eu vou estar lá junto com ele. Fui junto com ele, mas eu não preguei. Por quê? Porque o ativismo atrapalha. Atrapalha a missão, atrapalha a sua vida própria, porque se está em tudo, você acaba deixando alguma coisa, porque nós temos umas áreas da vida, ou você se preocupa em excesso com o trabalho, ou excesso com o estudo, ou excesso com a igreja, e você acaba deixando os outros lados. Nós temos que ter a sabedoria de Deus para dividir o que é certo e o que é errado. Esse é o meu momento com Deus, e eu tenho que ter esse momento com Deus. Aquele é meu momento com a família, é meu momento com a família. É meu momento de trabalho, é o momento de trabalho. E realmente acontece. Porque o que Deus quer de mim, de cada um de nós, é que sejamos pessoas sãs, não pessoas desvirtuadas, que não sabem nem o que vai fazer. Porque senão, uma hora, a gente se machuca com as pessoas e acabamos deixando aquele que muito nos ama. Amém, Rodrigo? Eu gostaria de fazer um momento de oração para antes de encerrarmos. Amém. À vontade. Gostaria de fazer um momento de oração antes de encerrarmos. Eu não sei como é que está o coração de cada um de nós que estamos ouvindo nesta noite, que estão participando ainda nesse momento, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que tem afligido o seu coração, o que tem preocupado o seu coração. Talvez o desejo de poder cada dia mais e mais estar perto do Senhor e não está conseguindo.
devido a diversos motivos. Mas o Senhor está olhando cada momento. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. É isso que o Senhor veio dizer para mim e para você nesta noite. Quando você levanta a sua voz e clama, porque eu estou com meus ouvidos atentos aos seus pedidos. E quando você está comigo, graças serão derramadas na sua vida e na sua família. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que sobre cada um de nós, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, meus netos, sobre esses meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook, que o Senhor possa realmente manifestar o seu poder em nossas vidas, derramando uma nova unção do teu Espírito Santo, fazendo de nós homens e mulheres ousados, homens e mulheres corajosos em anunciar, em proclamar, em curar e libertar em nome de Jesus, porque é tua promessa, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então o Senhor está no meio de nós nesta noite, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Termina, Rodrigão. Amém, Solé. Amém, Solé. Sem palavras. Muito obrigado a todos que acompanharam. Sexta-feira tem mais, Solé? Tem mais. Estaremos por aqui, se Deus quiser. Deus assim permitir, teremos. Deus quiser. Bons a Deus que nos conduz. Boa noite.